Rebeca, vamos precisar que você limpe sua mesa até o final do dia. A voz do Rodrigo saiu fria, sem emoção, como se estivesse pedindo que eu ajustasse uma planilha e não destruindo 12 anos da minha vida. Ele nem teve a decência de tirar os olhos da tela do notebook. Só continuou digitando, clicando, existindo como se eu já tivesse evaporado do escritório. A sala de reuniões cheirava a café requentado e ambição barata. Aquele tipo de ambiente corporativo que finge ser moderno com paredes de vidro e puffs coloridos, mas que no fundo é só um matadouro com Wi-Fi. A Camila, do RH, estava sentada ao lado dele. Ela pelo menos fingiu um sorriso, mas foi daqueles sorrisos que você dá quando pisa em cocô de cachorro e não quer que ninguém perceba. Desculpa, Bia, ela disse, ajustando os óculos. É uma decisão estratégica. A empresa está passando por uma reestruturação e precisamos otimizar recursos. Otimizar recursos. Essa é a forma elegante de dizer que estavam me chutando para fora uma semana antes do pagamento das participações nos lucros. Uma semana. 7 dias miseráveis antes de eu receber os 120 mil reais que eu havia suado durante um ano inteiro. Dinheiro que já estava mentalmente gasto em quitar o apartamento da minha mãe e finalmente tirar umas férias decentes sem ter que parcelar passagem aérea em 12 vezes. Mas claro, a empresa não queria pagar, então me cortaram. Simples assim. Rodrigo tinha chegado à Techlog Transportes fazia apenas 8 meses. Veio com aquele papo de consultor internacional, de quem já tinha virado empresas de ponta cabeça e sabia tudo sobre eficiência operacional. Na prática, o homem não sabia nem onde ficava o setor de logística, mas tinha um MBA de uma universidade que ninguém nunca ouviu falar e uma lábia que convenceu a diretoria de que ele era a salvação da empresa. Eu, por outro lado, estava ali desde que a Techlog era uma transportadora de 3 caminhões velhos e uma sede que mais parecia um galpão abandonado. 12 anos. 12 anos negociando contratos, apagando incêndios, segurando clientes que ameaçavam sair toda semana. Eu era a ponte entre o caos e a ordem, e agora estava sendo descartada como papel usado. Rodrigo finalmente levantou os olhos. Você vai receber o pacote padrão de desligamento, 2 semanas de aviso e a rescisão conforme a legislação. Qualquer dúvida, pode falar com a Camila. Levantei devagar. Não porque estava em choque, mas porque se eu me movesse rápido demais, ia acabar jogando a garrafa térmica de café na cara daquele homem. Respirei fundo, peguei minha bolsa e saí da sala sem dizer uma palavra. Não chorei, não gritei. Só andei até minha mesa, peguei a caixa de papelão que alguém já tinha deixado ali, esperando, e comecei a esvaziar gavetas. Foto da minha mãe no dia da formatura dela, em enfermagem. Caneca com a frase, melhor gerente do ano que ganhei 3 anos atrás. Um mouse ergonômico que eu mesma comprei porque a empresa só fornecia aqueles de R$ 5 que davam tendinite. Meus colegas passavam e desviavam o olhar. Alguns sussurravam. Outros fingiam estar ocupados demais para perceber. Só a Juliana teve coragem de vir até mim. Ela era da equipe de operações e sempre foi brutalmente honesta. Isso é uma sacanagem, Bia, ela disse, voz baixa mas firme. Todo mundo sabe que você é a espinha dorsal dessa empresa. Eu forcei um sorriso. Espinhas dorsais são descartáveis quando alguém quer economizar na conta, Julie. Ela apertou meu ombro e voltou para rir para a mesa dela. Peguei a caixa, entrei no elevador e desci até o estacionamento. O sol batia forte lá fora, um daqueles dias de verão carioca que te fazem questionar todas as suas escolhas de vida. Coloquei a caixa no banco de trás do carro, sentei no volante e respirei. Só então, sozinha, deixei as lágrimas caírem. Não de tristeza, de raiva pura e destilada. Porque eu sabia que aquilo não era só sobre corte de custos. Era sobre Rodrigo querendo inflar o bônus da diretoria. Menos gente para dividir o lucro, mais dinheiro no bolso deles. E eu era só a primeira da lista. Cheguei em casa, joguei a caixa no sofá e fui direto para a cozinha. Abri uma garrafa de vinho. Não era nem 5 da tarde, mas dane-se. Eu merecia. Sentei na varanda do meu apartamento minúsculo em Copacabana, olhando para o mar de prédios cinzas, e tomei o primeiro gole. Foi aí que lembrei. Lembrei de algo que estava guardado no fundo da minha memória, enterrado sob anos de rotina e papelada. Um contrato. Um contrato que eu mesma tinha negociado há quase 10 anos, quando a Techlog ainda era pequena e precisava desesperadamente de clientes grandes. A Mega Pharma. O maior cliente que a empresa já teve.
Um contrato de transporte exclusivo de medicamentos que valia milhões por ano e que eu, sozinha, havia trazido para dentro da Teclog. Na época, a Mega Pharma tinha uma exigência inegociável. Eles só aceitavam fechar negócio se houvesse uma cláusula de continuidade de equipe. Ou seja, se a pessoa responsável pela gestão do contrato fosse desligada ou substituída sem o consentimento por escrito do cliente, a transportadora teria que pagar uma multa milionária. Era uma forma de garantir que não haveria rotatividade e que o serviço manteria a qualidade. Eu negociei aquilo, eu assinei aquilo, e aquilo ainda estava valendo. Coloquei o copo de vinho na mesa, fui até o armário onde guardava pastas antigas e comecei a revirar. Documentos, recibos, contratos velhos. Até que encontrei. Lá estava. Contrato de prestação de serviços exclusivos entre Teclog Transportes e Mega Pharma Distribuidora. Página 17. Cláusula 8ª. Em caso de desligamento, substituição ou afastamento definitivo da gerente responsável pela operação, Sra. Rebeca Cunha Gomes, sem prévia autorização por escrito da contratante, a contratada se obriga ao pagamento de multa rescisória no valor correspondente a 15% do faturamento anual do contrato, a ser quitada em até 30 dias. 15% do faturamento anual. O contrato com a Mega Pharma movimentava cerca de 7 milhões de reais por ano. Fiz as contas mentalmente. 1.050.000 reais. Eles me demitiram para economizar 120 mil. E agora iam ter que pagar mais de 1 milhão. Ri. Ri alto, sozinha, como uma pessoa que acabou de descobrir que tem um as na manga em uma mesa de pôquer. Peguei o telefone e liguei para o único advogado que eu conhecia e que tinha estômago para brigas grandes. Dr. Marcelo Tavares não era o tipo de advogado que aparece em comercial de TV com terno engomado e sorriso de pasta de dente. Ele era o tipo que você contrata quando precisa destruir alguém juridicamente e ainda dormir bem à noite. O escritório dele ficava em Botafogo, num prédio velho com elevador barulhento e recepção que cheirava a papel velho e ambição silenciosa. Quando entrei, ele estava no telefone gesticulando como se a pessoa do outro lado pudesse vê-lo. Encerrou a ligação assim que me viu. Beatriz Cardoso, ele disse, apontando para a cadeira na frente da mesa dele. Você só me liga quando o circo pegou fogo. Não dessa vez, respondi jogando o contrato na mesa. Dessa vez eu trouxe o fósforo. Ele pegou o documento, ajeitou os óculos e começou a ler. A cada linha, o canto da boca dele subia um pouquinho mais. Quando chegou na cláusula 8ª, soltou um assobio baixo. Isso aqui é ouro puro, Rebeca. Ouro puro. Eles te demitiram sem pedir autorização para a Mega Pharma? Nem sequer mencionaram o contrato, respondi. Acho que o Rodrigo nem sabe que isso existe. Ele provavelmente acha que contrato é aquilo que você assina no Uber. Marcelo soltou uma risada seca. Então você está me dizendo que eles te cortaram para economizar na PLR e agora vão ter que pagar uma multa de mais de 1 milhão? Exatamente. Ele se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos atrás da cabeça. Meu Deus, Bia, isso é vingança no nível de Shakespeare. Só que com protocolo e CNPJ. Não é vingança, corrigi. É consequência. Ele sorriu. Gosto de como você pensa. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu mando uma notificação extrajudicial para a Teclog informando sobre a violação da cláusula. Damos um prazo de 5 dias úteis para regularização. Se eles não responderem ou tentarem enrolar, partimos direto para a ação judicial. E a Mega Pharma? Eles precisam saber? Eles já sabem, eu disse. Ou melhor, vão saber assim que eu ligar para o Gustavo. Gustavo Mendes era o diretor de operações da Mega Pharma. Eu tinha trabalhado diretamente com ele durante anos. A gente tinha uma relação boa, profissional, mas com aquele tipo de confiança que você constrói quando resolve problemas juntos às 3 da manhã, porque um caminhão quebrou no meio da Dutra. Saí do escritório do Marcelo com um plano claro. Primeiro, avisar o Gustavo. Segundo, deixar a bomba explodir. Liguei para ele no caminho de volta para casa. Rebeca! A voz dele soou animada. Quanto tempo? Tudo bem? Estive melhor, Gustavo. Preciso te contar uma coisa. O tom dele mudou imediatamente. Fala! Me demitiram da Teclog. Ontem. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um palavrão abafado. Eles te demitiram sem falar nada com a gente? Exatamente. E você lembra da cláusula de continuidade que a gente colocou no contrato lá em 2015? Outro silêncio.
mais longo dessa vez. A cláusula da multa, ele disse, voz baixa. Essa mesma. Gustavo soltou um suspiro pesado. Rebeca, você sabe que eu sempre te respeitei. Você segurou essa operação por anos. Mas agora, eu tenho que reportar isso para o jurídico e para a diretoria. A gente vai ter que acionar a cláusula. Eu sei, respondi. E eu não vou te pedir para não fazer isso. Só queria que você soubesse antes de virar um processo oficial. Eu agradeço, ele disse. Sério. E Rebeca, pode contar comigo se precisar de referência para qualquer coisa. Você é das melhores que eu já vi. Obrigada, Gustavo. Desliguei o telefone e respirei fundo. A engrenagem estava em movimento. Não havia volta. Agora era só esperar a Teclog perceber o tamanho da bomba que tinha acabado de explodir debaixo dos pés deles. 3 dias depois, a notificação do Marcelo chegou na Teclog. Ele me mandou uma cópia por e-mail. Era curta, direta e mortal. Assunto: notificação extrajudicial, violação contratual, Mega Pharma Distribuidora. Prezados, vimos por meio desta notificar que a rescisão unilateral do contrato de trabalho da senhora Rebeca Cunha Gomes, gerente responsável pela operação junto à Mega Pharma Distribuidora, configura violação direta da cláusula 8ª do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes em 12 de março de 2015. Conforme previsto contratualmente, a multa rescisória no valor de R$ 1.050.000 deverá ser quitada em até 30 dias. Aguardamos posicionamento em até 5 dias úteis. Imaginei a cena. Rodrigo abrindo o e-mail, lendo a primeira linha, piscando, lendo de novo, sentindo o sangue gelar, correndo até o departamento jurídico, gritando com alguém, procurando o contrato, percebendo que era real. Sorri, não era um sorriso feliz. Era o sorriso de quem acabou de virar a mesa do jogo. E olha, se você está aí pensando que eu deveria ter deixado quieto, que vingança não leva a nada, que isso é coisa de gente amarga, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você passa 12 anos dando sangue por uma empresa, quando você abre mão de finais de semana, de feriados, de aniversários da sua mãe, quando você segura a operação sozinha, enquanto todo mundo está de férias, você não está sendo vingativa ao cobrar o que é seu por direito. Você está sendo justa. E justiça, meus amigos, não é vingança, é consequência. Se você já passou por algo parecido, se já foi descartado como papel usado, se já sentiu aquele nó na garganta de ser tratado como número, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber, quero ouvir sua história. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. A gente está construindo uma comunidade de gente que não abaixa a cabeça, que sabe o próprio valor, que entende que respeito não se pede, se impõe. Vamos juntos. A resposta veio no 4º dia. Não foi uma ligação. Não foi um e-mail educado. Foi a Camila do RH aparecendo na porta do meu apartamento às 9 da manhã com uma cara de quem não dormiu direito há 3 noites. Rebeca, a gente precisa conversar. Eu estava de pijama com uma xícara de café na mão e zero paciência para teatro corporativo. A gente não precisa de nada, Camila. Você precisa. Eu só preciso do meu dinheiro. Ela mordeu o lábio. Posso entrar? Deixei. Não por educação, mas porque eu queria ver até onde iam. Ela sentou no sofá, nervosa, mexendo na bolsa como se estivesse procurando coragem no fundo dela. O Rodrigo está desesperado, ela disse, voz baixa. Ele não sabia do contrato. Ninguém sabia. O departamento jurídico está em pânico. A diretoria está furiosa. Que pena, respondi sentando na poltrona em frente a ela. Devia ter lido antes de me demitir. Rebeca, por favor, a gente pode resolver isso de outro jeito. Você volta para a empresa, a gente cancela a rescisão, ninguém precisa pagar multa e todo mundo segue feliz. Eu ri. Ri na cara dela. Camila, você realmente acha que eu vou voltar para aquele lugar? Depois de ser humilhada, descartada e tratada como lixo? Você acha que eu quero trabalhar de novo para o Rodrigo? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. A gente pode te promover, gerente sênior, aumento de salário, participação maior na PLR. Não. A voz saiu fria. Final. Definitiva. Ela engoliu seco. Então o que você quer? Eu quero exatamente o que está escrito na notificação, respondi. R$1.050.000, em 30 dias. Simples assim. Rebeca, a empresa não tem esse dinheiro agora.
Se a gente pagar isso, vai comprometer o caixa inteiro. Vai afetar todo mundo. Deviam ter pensado nisso antes, eu disse, levantando. Agora, se você não se importa, eu tenho coisas para fazer. Ela ficou ali parada, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse. Porque a Rebeca que ela conhecia, aquela que engolia desaforo e trabalhava até meia-noite sem reclamar, tinha morrido naquela sala de reuniões. A que estava de pé agora era a outra pessoa. Alguém que tinha aprendido que lealdade sem reciprocidade é só exploração com um nome bonito. Camila saiu sem dizer mais nada. Fechei a porta e voltei para o sofá. Peguei o celular e vi que tinha uma mensagem da Juliana. Encontra comigo hoje à noite? Preciso te contar umas coisas. Marquei com ela num bar em Ipanema, daqueles lugares pequenos com mesas de madeira e música ao vivo baixinha. Ela já estava lá quando cheguei, com 2 chopes na mesa. Senta, ela disse, empurrando um copo na minha direção. Você precisa saber o que está acontecendo lá dentro, né? Conta. A empresa está pegando fogo, Rebeca. O Rodrigo está tendo um colapso nervoso. Ele chamou reunião de emergência com a diretoria. Está tentando colocar a culpa em todo mundo. No jurídico, no RH, até em você. Em mim? Ela assentiu. Ele está dizendo que você escondeu o contrato de propósito, que armou tudo isso, que é uma pessoa desonesta. Deixei o copo na mesa devagar. Ele está tentando me difamar para não pagar. Exatamente. E tem mais. Ele está demitindo mais gente. Cortou 3 pessoas do financeiro e 2 da operações. Tudo para tentar fechar as contas e arrumar dinheiro para pagar a multa. Senti o estômago revirar. Não de culpa, mas de raiva. Porque aquilo confirmava exatamente o que eu suspeitava. Rodrigo não se importava com a empresa. Não se importava com as pessoas. Ele só queria salvar o próprio pescoço. E o pior, Juliana continuou, inclinando-se para a frente. Ele está negociando com a Mega Pharma por baixo dos panos, tentando convencer eles a relevar a multa. Como assim? Ele ofereceu desconto no contrato. 30% de redução no valor mensal se eles abrirem mão da cláusula. Aquilo foi a gota d'água. Levantei da cadeira. Juliana me segurou pelo braço. Calma, Bia. Senta. Respira. Me sentei. Respirei. Mas a raiva estava fervendo por dentro. Ele está tentando sabotar meu processo, eu disse. Está tentando fazer um acordo paralelo para me ferrar. E vai conseguir? Ela deu de ombros. Não sei. O Gustavo da Mega Pharma está resistindo, mas a pressão está alta. Se a diretoria de lá aceitar o desconto, eles podem relevar a multa. Peguei o celular e disquei o número do Marcelo. Ele atendeu no segundo toque. Fala, Bia. A gente precisa acelerar, eu disse. Eles estão tentando fazer acordo com o cliente para anular a cláusula. Marcelo soltou um palavrão. Filho da mãe. Tá bom, amanhã de manhã eu protocolo a ação. A gente não espera mais. Desliguei e olhei para Juliana. Obrigada por me contar. Ela apertou minha mão. Você está fazendo a coisa certa, Bia. Todo mundo lá dentro sabe disso, menos o Rodrigo. Voltei para casa naquela noite com a certeza de que a guerra tinha oficialmente começado. Não era mais sobre dinheiro, era sobre princípios. Era sobre mostrar que você não pode simplesmente descartar pessoas e sair ileso, que ações têm consequências e que algumas batalhas valem a pena ser travadas até o fim. A ação foi protocolada numa segunda-feira fria de julho. Marcelo me ligou assim que saiu do fórum. Está feito, ele disse. Agora é esperar a citação. Eles têm 15 dias para responder. Quanto tempo até a primeira audiência? Depende, mas geralmente uns 2, 3 meses. A não ser que eles queiram acelerar e propor acordo antes. Eles vão propor, eu disse. Não tem escolha. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô, Beatriz? Aqui é o Dr. Fernando Luz, do escritório Almeida e Associados. Represento a Techlog Transportes. Gostaria de marcar uma reunião para discutirmos uma proposta de acordo. Estou com meu advogado, Dr. Marcelo Tavares. Qualquer conversa passa por ele. Entendo. Podemos agendar para amanhã, às 14 horas, no nosso escritório? Vou confirmar com ele e retorno. Desliguei e liguei para o Marcelo. Eles morderam a isca, eu disse. Reunião amanhã. Ele riu. Rápido assim? Estão desesperados. Ótimo. Vamos ouvir o que tem a dizer. Mas, Bia, não aceita menos de 800 mil. Qualquer coisa abaixo disso é insulto. Pode deixar. O escritório deles ficava na Avenida Rio Branco, num daqueles prédios espelhados que parecem importantes, mas são só caros.
A recepção tinha sofá de couro, revista de decoração e uma moça com um sorriso ensaiado que nos ofereceu água, café e biscoito como se estivéssemos numa festa de chá e não numa negociação de guerra. Dr. Fernando era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, terno impecável e uma voz que tentava soar amigável, mas saía condescendente. Agradeço por terem vindo, ele disse, apertando nossas mãos. Vamos direto ao ponto, Marcelo cortou, sentando-se. Qual é a proposta? Fernando ajeitou os papéis na mesa. A Teclog reconhece que houve uma falha na comunicação interna. O desligamento da senhora Beatriz foi feito sem o devido conhecimento da cláusula contratual com a Mega Pharma. No entanto, entendemos que a multa prevista é desproporcional e pode ser revista. Marcelo cruzou os braços. Desproporcional como? A cláusula foi acordada por ambas as partes em 2015. Está vigente. Foi violada. Não há nada de desproporcional. Fernando suspirou. Senhor advogado, vamos ser razoáveis. A empresa está passando por um momento delicado. Pagar R$1 milhão comprometeria seriamente a operação. Estamos dispostos a oferecer R$250 mil para encerrar a questão. Eu ri. Alto. Fernando olhou para mim surpreso. Acha engraçado? Acho hilário, respondi. Vocês me deviam 120 mil de PLR. Me demitiram para não pagar. E agora querem que eu aceite 250 mil, sendo que o contrato prevê mais de 1 milhão? Vocês estão de brincadeira. Doutor Fernando, Marcelo disse, voz calma, mas cortante. Minha cliente não está aqui para fazer caridade. A proposta é um insulto. Se é o melhor que tem, podemos encerrar agora e seguir para o tribunal. Fernando trocou olhares com a advogada que estava ao lado dele. Uma mulher jovem, de óculos, que até agora não tinha dito uma palavra. Podemos chegar a 400 mil, ele ofereceu. 800, Marcelo retrucou. E mesmo assim, estaríamos sendo generosos. Fernando balançou a cabeça. Impossível. A empresa não tem esse valor disponível agora. Então vendam alguma coisa, eu disse. Um caminhão, uma sala. A mesa de sinuca que o Rodrigo colocou no escritório dele mês passado. Fernando cerrou os lábios. Vejo que a senhora está emocionalmente envolvida. Não estou emocionalmente envolvida, respondi, inclinando para a frente. Estou financeiramente consciente. Vocês violaram um contrato. Agora paguem. A reunião terminou sem acordo. Saímos de lá e Marcelo me olhou de lado. Você foi bem, ele disse. Firme. Direta. Gostei. Eles vão voltar, eu disse. Vão. E da próxima vez vão estar mais flexíveis. Ele estava certo. 3 dias depois, Fernando ligou de novo. 600 mil. Última oferta. Marcelo me olhou, esperando minha resposta. Balancei a cabeça. Não, 750, Marcelo disse ao telefone. E queremos metade adiantado em 5 dias úteis. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. Vou consultar meu cliente. A resposta veio no dia seguinte. Acordo fechado. 750 mil reais. Metade em 5 dias, metade em 30. Eu assinei o termo de acordo numa quinta-feira ensolarada. Não teve cerimônia. Não teve aperto de mão. Só assinaturas, protocolos e a sensação de que a justiça finalmente tinha sido servida. Quando saí do cartório, liguei para minha mãe. Mãe, eu resolvi. Como assim, filha? Consegui o dinheiro. Consegui tudo. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, ouvi o soluço abafado do outro lado da linha. Eu sempre soube que você era forte, Bia. Mas agora eu sei que você é imbatível. Não sou imbatível, mãe, respondi, engolindo o nó na garganta. Só aprendi a não abaixar a cabeça. O primeiro depósito caiu numa terça-feira. 375 mil reais. Olhei para o extrato no celular e precisei sentar. Não porque estava feliz, mas porque era real, era tangível. Era a prova de que lutar vale a pena. A primeira coisa que fiz foi pagar as dívidas da minha mãe. Conta de luz atrasada, farmácia, carnê do mercado. Cada boleto quitado era como arrancar um peso das costas dela. Liguei e contei. Mãe, está tudo pago. Tudo? Tudo. Ela chorou. Eu também. A segunda coisa que fiz foi reservar uma semana num hotel em Búzios. Não um desses de luxo exagerado com mordomo e champanhe. Só um lugar de frente para o mar, com café da manhã farto e silêncio suficiente para eu processar o que tinha acabado de acontecer. Fui sozinha. Levei 3 livros, um caderno e a sensação de que, pela primeira vez em 12 anos, eu não devia satisfação a ninguém. Nas manhãs caminhava pela praia.
Nas tardes, ficava na varanda lendo. Nas noites, jantava sozinha e brindava comigo mesma. Não era triunfo, era alívio. Quando voltei, tinha uma mensagem da Juliana. Você precisa saber o que aconteceu. O Rodrigo foi demitido. Pisquei. Li de novo. Liguei para ela imediatamente. Conta tudo. Ela estava rindo do outro lado. Bia, foi lindo. A diretoria descobriu que ele estava desviando verba de um projeto para cobrir despesas pessoais. Viagens, jantares, sei lá mais o quê. Abriram uma auditoria interna e encontraram um monte de coisa. Ele foi demitido por justa causa. Sem aviso prévio, sem nada. Engoli em seco. E a empresa está se reestruturando de verdade agora. Contrataram uma nova diretora. A Patrícia, você conhece? Conhecia. Patrícia era séria, competente e, mais importante, honesta. Se alguém podia consertar aquela bagunça, era ela. E sabe o que é o melhor? Juliana continuou. Ela me perguntou se eu sabia onde te encontrar. Disse que quer conversar contigo. Não vou voltar, Julie. Eu sei. E ela sabe também. Mas acho que quer te pedir desculpas. Em nome da empresa. 2 dias depois, encontrei a Patrícia num café em Botafogo. Ela estava diferente, mais séria, mais cansada. Rebeca, ela começou. Obrigada por vir. Eu só queria te dizer pessoalmente que o que fizeram com você foi inadmissível. Você não merecia. Agradeço, eu disse. Patrícia respirou fundo. Eu sei que você não vai voltar. E eu entendo, mas quero que você saiba que se um dia mudar de ideia, as portas estarão abertas. Sorri, não com cinismo, mas com a serenidade de quem já fechou aquele capítulo. Obrigada, Patrícia, de coração. Mas eu preciso seguir em frente. Ela assentiu. Entendo perfeitamente. E posso te pedir uma coisa? Pode. Quando você abrir sua própria consultoria, e eu sei que você vai abrir, me avisa. Porque eu quero ser sua primeira cliente. Aquilo me pegou de surpresa. Consultoria? Você tem 12 anos de experiência em logística, Rebeca. Você conhece esse mercado como ninguém. E agora tem capital para começar. Por que não? Saí daquele café com uma semente plantada na cabeça. Uma ideia que começou pequena, mas foi crescendo a cada dia. E sabe de uma coisa? Eu quero ouvir de você também. Você já passou por uma situação injusta no trabalho? Já foi desvalorizado, desrespeitado ou simplesmente tratado como se não importasse? Como você reagiu? O que você fez? Conta aqui nos comentários. Porque histórias como a minha não são raras. Elas acontecem todo dia, em escritórios, fábricas, lojas, hospitais. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente se fortalece. Se você tem uma sugestão de tema, alguma história que quer ver contada aqui, manda também. Esse espaço é nosso. É de quem não aceita ser pisoteado. De quem sabe que respeito se conquista, não se implora. Vamos construir isso juntos. E se ainda não se inscreveu, não esquece. A gente está crescendo e cada pessoa que chega aqui faz diferença. Beleza, vamos continuar. 3 meses depois, a RC Consultoria em Logística abriu as portas. Não foi nada grandioso. Um escritório pequeno em Botafogo, uma mesa, 2 computadores e uma placa na porta. Mas era meu, completamente meu. A primeira cliente foi, como prometido, a Patrícia. A Teclog precisava reestruturar todo o sistema de rotas depois do caos que o Rodrigo tinha deixado. Cobrei justo, entreguei impecável, e o resultado foi tão bom que ela me indicou para outras 3 empresas. Em 6 meses, eu estava com uma carteira de 8 clientes. Em 1 ano, precisei contratar 2 pessoas para me ajudar. E adivinhe quem foram as primeiras contratadas? Juliana e uma ex-funcionária do financeiro que também tinha sido demitida na leva de cortes do Rodrigo. A gente montou um time pequeno, enxuto, mas absurdamente competente. Cada projeto que a gente pegava era tratado com o mesmo cuidado que eu costumava ter na Teclog. Só que agora eu era dona do meu próprio tempo, dona das minhas decisões e principalmente dona dos meus lucros. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Teve noite sem dormir, teve cliente difícil, teve conta apertada no começo. Mas cada dificuldade era minha, cada vitória também. E isso fazia toda a diferença. Um dia, quase 2 anos depois de tudo ter começado, eu estava revisando um contrato quando recebi uma mensagem no LinkedIn. Era do Rodrigo. Rebeca, sei que você não tem motivo nenhum para ler isso, mas preciso te dizer. Eu errei. Errei feio. Na época, eu estava tão focado em números, em impressionar a diretoria, que esqueci que estava lidando com pessoas, com vidas. Você não merecia o que eu fiz. Ninguém merecia.
Depois que saí da Teclog, levei meses para conseguir outro trabalho. E quando consegui, foi numa posição muito inferior. Aprendi na marra o que é ser descartado. E agora eu entendo. Peço desculpas. De verdade. Li a mensagem 3 vezes. A primeira com raiva, a segunda com indiferença, a terceira com algo próximo de pena. Não respondi. Não porque quisesse ser cruel, mas porque não havia nada a dizer. Desculpas não apagam consequências. E ele estava vivendo as dele, assim como eu vivi as minhas. A diferença é que eu usei as minhas para construir algo. Ele usou as dele para afundar. Fechei o laptop e olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando suas batalhas, suas injustiças, seus pequenos atos de resistência. E eu estava ali, no meio disso tudo, não mais como vítima, mas como sobrevivente. Mais que isso, como vencedora. Naquela noite, jantei com minha mãe. Ela estava mais forte, mais saudável, mais feliz. A gente conversou sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado, o presente, os planos para o futuro. No final, quando já estávamos terminando a sobremesa, ela segurou minha mão. Você sabe do que eu tenho mais orgulho, Rebeca? De você ter conseguido o dinheiro? Não. De você não ter perdido quem você é no processo. Aquilo me atingiu fundo, porque era verdade. Eu poderia ter me tornado amarga, vingativa. Poderia ter usado aquela dor como desculpa para machucar outras pessoas. Mas não foi o que eu fiz. Eu usei a dor como combustível. Transformei injustiça em oportunidade. E no caminho, aprendi que o maior ato de rebeldia não é destruir quem te machucou. É construir algo tão sólido que eles se tornam irrelevantes. Quando voltei para casa naquela noite, abri o notebook e comecei a escrever. Não era um relatório. Não era uma proposta comercial. Era uma carta. Uma carta para todas as pessoas que já foram demitidas injustamente. Que já foram desvalorizadas, ignoradas, tratadas como números em uma planilha. Querida pessoa que está lendo isso, se você está passando pelo pior momento da sua carreira agora, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso não é o fim. Parece que é. Parece que o chão sumiu debaixo dos seus pés e que você nunca mais vai conseguir se levantar. Mas você vai, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai. E quando isso acontecer, você vai perceber que aquela demissão, aquela traição, aquela injustiça não foi o fim da sua história. Foi só o começo de um capítulo melhor. Um capítulo onde você está no comando, onde você não precisa mais engolir desaforo, onde você finalmente entende o seu valor. Então, respira. Chora se precisar. Grita, xinga, quebra um prato velho, mas depois levanta. Porque o mundo não está esperando você se recuperar para continuar girando. E você não pode ficar para trás. Você tem conhecimento, tem experiência, tem algo que ninguém pode te tirar. A sua capacidade de reconstruir. Use isso. Transforme sua raiva em estratégia, sua dor em disciplina, sua revolta em resultado. E quando você finalmente chegar do outro lado, quando olhar para trás e perceber o quanto caminhou, vai entender que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É se tornar tão bem-sucedido que eles se arrependem de ter te deixado ir. Postei no LinkedIn. Em 2 horas tinha mais de 1.000 curtidas. Em um dia, mais de 50.000 visualizações. Pessoas me mandando mensagens, contando suas histórias, agradecendo por ter colocado em palavras o que elas estavam sentindo. E foi ali que eu percebi. Minha história não era só minha. Era de todo mundo que um dia foi subestimado e decidiu provar o contrário. Hoje, a RC Consultoria tem 15 funcionários, escritórios em 2 cidades e uma reputação sólida no mercado de logística. Não somos os maiores, mas somos respeitados. E isso, para mim, vale mais que qualquer título corporativo que eu poderia ter conquistado ficando na Teclog. De vez em quando, eu ainda encontro alguém que trabalhou comigo na época. A maioria saiu também. Alguns abriram seus próprios negócios. Outros foram para empresas melhores. E todos, sem exceção, me dizem a mesma coisa. Obrigado por ter mostrado que era possível. A Teclog, por sua vez, nunca mais foi a mesma. Perderam o contrato com a Mega Pharma 1 ano depois. A diretoria mudou 3 vezes. E hoje são apenas mais uma transportadora tentando sobreviver num mercado competitivo. Nada de especial. Nada de memorável. Quanto ao Rodrigo, ouvi dizer que ele está trabalhando como gerente em uma empresa de médio porte no interior de São Paulo. Longe dos holofotes, longe das grandes jogadas.
Apenas mais um executivo que aprendeu tarde demais que atalhos sempre cobram pedágio. Eu não sinto pena, não sinto raiva, não sinto nada. Ele é irrelevante. E essa talvez seja a melhor vingança de todas. Tornar alguém que ocupava tanto espaço na sua cabeça em apenas uma nota de rodapé na sua história. Minha mãe mora comigo agora. Comprei um apartamento maior, com um quarto extra e uma varanda onde ela passa as tardes lendo e tomando chá. De vez em quando, ela me olha e diz: "Você me salvou, Rebeca." E eu respondo: "A gente se salvou, mãe. E a gente se salvou mesmo. Porque no final das contas, aquele R$ 1.000.000 não foi só dinheiro. Foi dignidade. Foi justiça. Foi a prova de que você não precisa aceitar migalhas quando tem direito ao banquete inteiro." Hoje, quando dou palestras ou participo de eventos do setor, as pessoas sempre perguntam a mesma coisa. Como você teve coragem de enfrentar uma empresa daquele tamanho? E eu sempre respondo: não foi coragem, foi necessidade. Necessidade de não passar o resto da vida me perguntando e se? E se eu tivesse lutado? E se eu tivesse ido até o fim? E se eu não tivesse deixado eles me calarem? Eu não queria viver com essas perguntas. Então fui atrás das respostas. E no caminho, descobri que eu era muito mais forte do que imaginava. Então, se você está aí com medo de tomar uma atitude, com medo de bater de frente, com medo de lutar pelo que é seu, deixa eu te dizer uma coisa. O medo é natural, mas o arrependimento é eterno. Você pode ter medo e agir mesmo assim. Pode tremer, suar frio, sentir o coração disparar. Mas age, porque no final você não vai se arrepender de ter tentado. Você vai se arrepender de não ter tentado. E outra coisa, não importa quantas vezes te disseram que você não era boa o suficiente, rápida o suficiente, esperta o suficiente. Isso são narrativas de gente que tem medo da sua capacidade. De gente que sabe que, se você acordar de verdade, você vai passar por cima deles. Então acorda, levanta e mostra do que você é feita. Porque o mundo não precisa de mais uma pessoa abaixando a cabeça. O mundo precisa de gente que olha nos olhos e diz: não, não comigo, não hoje, não nunca mais. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ter escutado minha história, por ter acreditado que justiça ainda existe e por fazer parte dessa comunidade que está se construindo aqui. Deixa seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque a gente está só começando. Tem muita história para contar, muita lição para compartilhar, muita gente para inspirar. E no final das contas, não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre vingança, é sobre respeito. É sobre dignidade, é sobre olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está te encarando de volta. E eu hoje reconheço. Reconheço uma mulher que não desistiu, que não aceitou ser pisoteada, que transformou a maior crise da sua vida na maior oportunidade. E se eu conseguir, você também consegue. Acredita em mim, mas, principalmente, acredita em você. Porque no final, a única pessoa que precisa acreditar no seu potencial é você mesmo. O resto é só barulho. E barulho a gente aprende a ignorar. Até a próxima história. E lembra, nunca, jamais subestime alguém que tem um contrato para ler e uma calculadora na mão. Porque enquanto eles estão economizando centavos, a gente está cobrando fortunas. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.